boa tarde para você neste dia 24 de dezembro, véspera de Natal, tá aí se preparando, né? Muita gente comemora à noite, muita gente comemora no almoço do dia 25, o importante é ter você aí do outro lado. Esse programa especial nós vamos falar sobre o Atlético em 2025, os personagens, tudo que aconteceu, mas é 2025, tá? A gente vai falar de dezembro de 2025, então tudo que aconteceu com o Atlético nessa temporada. Comigo no estúdio, ele, Leandro Colombo. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. ótimo. Galo, tem bastante coisa pra gente relembrar, né, Di? Sim, com certeza. O que você gosta de comer no Natal? No Natal, aquela farofinha, né, tradicional. Farofinha. Farofa é bom, farofa é bom. Acho que eu respondo uma coisa de supetão aqui, mas... Não, melhor não. Vamos. Jaime Júnior, bom ter você aqui. O que você gosta de comer no Natal? Eu sou farofeiro também, igual o Colombo. Sou. Farofa, Eu fiquei curioso com o que ele gosta de comer e não pode falar. Presente, né? Não pode falar. Boa tarde, Daniel Seabra. O que você gosta de comer no Natal? Boa tarde, um abraço pra todo mundo. Quase tudo, né? Guloso, né? Guloso. Eu não rejeito, não. Olha só. E também ele, Lélio Gustavo. Boa tarde, Lélio, seja bem-vindo. O que você gosta de comer no Natal, Lélio Gustavo? Boa tarde, Mara. Pernil. Pernil. Que susto. Fizemos um bom prato aqui, pernil com farofa, eu acho legal. Olha só, a gente vai fazer esse programa exatamente para que todos os nossos setoristas, narradores, comentaristas, né? Nós todos que estivemos envolvidos nessa cobertura do Atlético em 2025, pudéssemos avaliar um pouco dessa trajetória do Atlético nessa temporada. Mas nós não vamos analisar por números e nem por jogos. Nós vamos analisar por pessoas, isso mesmo. Então coloca aqui para mim o nosso primeiro analisado de hoje. É para ficar diferente mesmo. Eu tô cansado desse negócio de jogos, não sei o que, é para ficar diferente. Então vamos lá, coloca aí o manda-chuva da galera. Eu quero que todo mundo avalie e tenha a percepção dele. Tá aqui então pra gente o nosso primeiro avaliado de hoje. Rubens Menin em 2025. Começo com você, Lélio Gustavo. Qual que você acha que foi o melhor e o pior do Rubens Menin? Ou você acha que só foi, né, assim, linear, nem fez para mais, nem fez para menos? Bom, o pior do Rubens Menin foi após o jogo que confirmou a conquista do Galo no Campeonato Mineiro, ele dizer que era o melhor elenco do Atlético de todos os tempos. E ele estava completamente equivocado. O melhor do Rubens Menin foi o seguinte: naquele momento de crise, quando ele apareceu, aí o pessoal realmente deu um voto de confiança. E o motivo é muito simples, porque os jogadores respeitam apenas ele. Entendeu? Exato. O respeito é com ele. Não tem outro R, outro F, outro, enfim, e vai qualquer que seja a outra letra. O pessoal respeita o Rubens Menin. Então ele teve, né, falou essa bobagem, mas para apagar aquele incêndio, ele foi fundamental porque os jogadores acreditaram nele. Eles não acreditaram no Vitor, no Paulo Brax, no Rafael Menin e em mais ninguém, apenas no Rubens Menin. Tá aí então, Daniel, você abre para você o melhor e o pior de Rubens Menin, ou para você foi ok essa trajetória dele em 2025? Lembrando que foi um ano muito difícil para o Atlético, né? É difícil também falar alguma coisa do Rubens Menin, né? Porque aparece pouco, fala pouco, né? E quando fala, às vezes, né? Era melhor. Enfim, eu acho que quando ele se comparou, por exemplo, a Leila, ao Palmeiras, aí já na reta final da temporada, um negócio meio complicado, né? Porque o Atlético, da forma como estava, o torcedor pé da vida, brigando contra o rebaixamento aí, não ia cair, beleza, mas tinha lá uma possibilidade, ou seja, tendo uma possibilidade é uma vergonha pelo investimento, pela estrutura que o Atlético tem, e aí você se comparar a Leila, a administração da Leila no Palmeiras, aí aquilo ali foi bem complicado, sinceramente. E, assim, para tirar alguma coisa de positivo,
É difícil, porque a imagem do Atlético foi arranhada, o Atlético brigou para não cair no campeonato, o Atlético perdeu a final da Sul-Americana, e isso tudo reflete nele, né? Porque ele é o dono do clube, então, pra mim, sinceramente, eu paro por aí nessa comparação infeliz dele com Leila Pereira. Jaime Júnior, pra você, como foi o Rubens Menin em 2025? Eu acho que o Lélio citou os 2 pontos perfeitos disso, né? Porque, de fato, quando ele fala que é o melhor elenco do Atlético, a gente viu que não era. Né? A avaliação dele ali foi equivocada. E quando o Atlético passou por aquele momento de crise, e aí precisava do dono aparecer, e da forma como ele apareceu e como ele conseguiu conduzir tudo, ali ele conseguiu apagar bem aquele incêndio. Acho que esses foram os 2 principais momentos do Menin na temporada. No caso, o pai, o Rubens, né? O vovô, como a torcida carinhosamente o chama, né? Um pro lado bom, o outro pro lado ruim. E você, setorista do Atlético, Leandro Colombo, como é que você acompanhou o Rubens Menin na temporada 2025? Eu acho que o Lélio foi muito preciso nos 2 principais momentos também. Eu, assim como o Seabra, eu citaria o caso do final do ano, da declaração quando da perda da Copa Sul-Americana, para votar diferente do Lélio e evidenciar outro momento ruim do Rubens, né? Que foi justamente essa comparação ao Palmeiras, uma coisa que há um distanciamento muito grande, sabidamente. Há um distanciamento muito grande. Dias depois o Atlético perde categoricamente para o Palmeiras na Arena MRV. Então acho que foi um ponto negativo. Mas para mim ainda mais negativo foi, como o Lélio relembrou lá no início do ano, na empolgação, quando tudo deu certo no Campeonato Mineiro, a colocação de que seria um dos melhores elencos da história, ou melhor, enfim. E isso não dá para concordar. A temporada mostrou isso. Era muito cedo, era muito precoce, era o Campeonato Mineiro. Então qualquer cautela que venha da boca de um gestor que outrora prometeu outras coisas que não foram cumpridas, precisava de um pouquinho mais de cautela essa que o Rubens não teve. E acho que o momento importante foi mesmo para apagar um incêndio na Cidade do Galo, não literalmente, mas quase isso, a partir do momento em que a gente tem um episódio vergonhoso para a história do Atlético e principalmente para a história do Clube Atlético Mineiro SAF, que é quando os jogadores chegam a treinar com os bolsos expostos, né, Dimara? Sim. Então, chegou o dono, chegou quem manda, chegou quem entende do gado, foi lá e resolveu a parada. Então isso é um ponto positivo? Talvez. Consertar uma grande lambança talvez seja o ponto positivo, e isso diz muito sobre o trabalho da companhia, Dimara. Esse lance da Leila, ele falou onde, hein? Eu não vi, não. Ele falou, foi aquele vídeo dele. Ele fez um vídeo, né? Não, aquele vídeo, quando apareceu pra mim, eu já pulei imediatamente. Entendi. O vídeo dele fazendo caminhada de manhã. Que ele tá fazendo, né? Ele voltou a fazer caminhada, e aí ele vai falando durante a caminhada, e né, em um desses vídeos, ele falou sobre a Leila. Realmente aquele ali foi meio que, né? Confuso, vamos dizer. Isso aí foi uma piada que ele contou, não foi, não? Mas deve ter sido, né? Pode não piada, mas, né? Vamos saber, né? Outro personagem pra gente avaliar, acho que desse aqui é um personagem que aparece mais em termos de Atlético, né? Assim, no que diz respeito à administração e tudo. Coloca pra gente na tela o próximo. Aí ele, Rafael Menin. Rafael Menin, que é, depois do Rubens, né, que é o pai, ele é o segundo maior acionista do Atlético. Começa com você. A fatídica coletiva de em que ele até não foi muito claro em alguns aspectos, mas isso não foi o pior. Foi, por exemplo, o momento que ele indaga um colega e pergunta a ele qual é a formação, como se o Rafael fosse formado em alguma coisa do futebol. Então, de uma petulância, de uma arrogância enorme, de quem não poderia estar nessa posição de arrogância, de que, pelo contrário, deveria ouvir muito mais do que questionar. Então, foi o episódio mais vergonhoso do Rafael Menin neste ano. E acho que um ponto positivo, Dimara, dificílimo encontrar, tá? Dificílimo. Mas talvez seja uma publicação que ele fez, não uma declaração, porque eu sempre bato nessa tecla, que publicar algo nisso aqui é muito diferente de ir pro microfone, mas quando dá derrota justamente para o Palmeiras, ele avalia que deu tudo errado e que precisamos aprender. Assumiu, né? Então uma certa dose de autocrítica faz muito bem a quem tem faltado autocrítica sistematicamente. Daniel Seabra. Eu já, ao contrário do Colombo, eu já acho essa publicação dele um jogar pra galera danado, assim. Sinceramente, tá lá o dia a dia, tem que fazer, tem que resolver. Deu tudo errado, vexame, não sei o quê. Naquele momento ali é falar o óbvio, né?
Eu sei lá, eu achei aquela coletiva dele um negócio abaixo da crítica. Falou e não falou nada, não explicou nada. Ainda como o Colombo disse, foi arrogante com o colega, ser formado em quê? Eu espero que esses personagens que a gente está vendo aí no final de 25 da SAF, a gente faça a mesma coisa em 26 e fale o contrário. Até agora não tem muito o que falar de positivo, não. Jaime Júnior, Rafael Menin 2025. Eu acho que aquela coletiva do Rafael Menin... Aqui foi um desastre. Ali ele até explicou coisas importantes. Por exemplo, balanço do Atlético, né? Números diferentes foram apresentados para a dívida do clube. 3 números foram apresentados. E ele explicou ali por que esses números diferentes eles apareceram, né? Ele não diz, por exemplo, que estão inventando números. Não. Você tem aqui um balanço, né? Por causa desse detalhe, dá esse número. Então, assim, teve momentos de elucidação de dúvidas que foram importantes, mas de fato, né, ele que é um homem elegante, teve um momento da coletiva que ele foi deselegante com um colega, que não é da postura do Rafael Menin. Ali ele cometeu um deslize, imagino que não, sabe, fazendo uma autocrítica, ele mesmo quando olha para aquela coletiva, eu espero que seja assim, né, que ele perceba que ali ele cometeu um erro e que sirva de lição para as próximas coletivas, né? Ele que é um grande homem de negócios, né, e que está num negócio muito diferente daqueles que ele antes participava. Futebol é diferente, né? Você é cobrado e a cobrança é pesada, né? Não é uma cobrança. Então você tem que saber lidar com essas cobranças pesadas, né? Então, essa coletiva acho que foi um aprendizado pro Rafael Menin. E a postagem que ele faz, né? Reconhecendo que a temporada não foi do jeito que gostaríamos e que a próxima precisa ser melhor. E para ser melhor, eles precisam se mexer. Eu acho que esse reconhecimento é importante. Eu acho que o principal ponto é perceber que nós precisamos de um novo aporte no Atlético. Mesmo que não venha de empresários de fora, né, que venha daqueles que estão dentro da SAF hoje. O Atlético precisa de um novo aporte, porque quando os mecenas, né, como normalmente às vezes as pessoas falam, como os investidores chegaram para o Atlético, eles tomaram uma decisão, que foi montar um time forte, botar dinheiro para montar um time forte e não pagar a dívida. Eles até disseram isso na época, não querem pagar a dívida, não querem montar time forte, para com um time forte a gente fazer essa máquina girar e o Atlético conseguir ter dinheiro para poder pagar as suas dívidas, né? Um projeto que foi apresentado no Galo Business Day, que para 2026 o Atlético iria zerar a maioria das suas dívidas, com exceção só da dívida fiscal, que essa, né, ela tá ali organizada para ser paga durante muitos anos. Então, assim, eu acho que ali foi um erro, porque a origem explica talvez essa postagem de agora. Porque fazer as duas coisas ao mesmo tempo é muito difícil. Você organizar um clube, sabe, sem fazer o que Palmeiras e Flamengo fizeram. E aí, para mim, tá o mérito desses dois. São os dois clubes do futebol brasileiro que entenderam que quem se organizasse financeiramente iria ter um futuro mais estável e mais forte. Flamengo e Palmeiras compraram essa briga de passar momentos mais difíceis, principalmente o Flamengo passou mais perrengue, brigando para não cair, torcida em cima, batendo em cima, pesado, né? E a torcida, a maior torcida do país, né? Em termos de quantidade. Então, assim, não é mole o que o Flamengo enfrentou, mas agora está navegando em águas mais calmas, né? E o Atlético precisa fazer isso, o Atlético precisa atacar a sua dívida. E isso que o Atlético, pelo menos no discurso da última coletiva do Atlético com o novo CEO, vai fazer isso, né? O próprio Menin também, o Rafael Menin participou e disse que vai fazer isso, que é atacar essa dívida no ano que vem. Então eu acho que o Atlético começa a consertar esse roteiro, e para mim começou de uma forma... Sabe, o Atlético tinha que ter atacado a dívida quando ela estava até menor. Agora que ela está maior, o problema é mais difícil de resolver. Mas precisa fazer. E dinheiro eles têm. É pegar o dinheiro e abater essas dívidas mais onerosas para que o Atlético consiga fazer com que o clube consiga gerar o dinheiro para pagar as próprias contas, mantendo o alto nível. Sabe? E eu acho que é isso que aconteceu esse ano. Eles esperavam que o Atlético gerasse o dinheiro para pagar as suas próprias contas,
Só que chegou um momento, como o próprio senhor disse, né? Da questão do fluxo de caixa. Tem momentos da temporada que entra mais dinheiro, tem momentos que entra menos dinheiro. E aí o Atlético se desorganizou e atrasou salário. E não pode atrasar salário, gente. Salário, independentemente do valor que a pessoa ganha, é sagrado, não pode atrasar. E aí, quando atrasa salário, você gera uma série de problemas, né? Então, assim, eu acho que é o reconhecimento de que a rota precisa ser mudada, consertada, para que o Atlético tenha um futuro melhor, mais organizado, sabe, com fluxo de caixa melhor. Eu acho que essa parte financeira ela é importante e eles entendem disso, né? A gente está aqui na parte de baixo, a gente não entende muito dessa parte financeira. Eles que entendem, eles têm que resolver. Lélio Gustavo, Rafael Menin para você em 2025. Péssimo dos péssimos. É. Perdeu a chance, embora tenha tido essa boa vontade, né, de aparecer no momento crítico, ele foi muito infeliz naquela entrevista coletiva, né? Sem contar, bateu boca em rede social com o Guilherme Frossal em determinado momento e tal. E assim, o Seabra se lembrou bem dessa postagem dele do Twitter. Depois, vai reconhecer depois, porque naquela entrevista coletiva o Siga era maravilhoso, a gestão de futebol parecia ser a melhor do mundo e estava tudo errado dentro do Atlético, né? Aí depois aparece com uma postagem parecendo muito humilde. Eu acho que o Rafael Menin, na verdade, ele está sendo preparado para substituir o pai. Isso aí é natural, mas ele tem que se espelhar também um pouco melhor, até na calma que o pai tem para lidar com as críticas e tudo mais. A gente sabe que ele é um camarada de difícil relacionamento, tanto que o Ricardo Guimarães hoje praticamente não faz parte do Atlético. Para quem não sabe, é porque o convívio com o Rafael Menin é complicado. Isso aqui todo mundo sabe. É informação. Isso é informação, todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Entendeu? Tanto que o Ricardo Guimarães, o dinheiro é dele, ele faz o que ele quiser. Vai lá, vai patrocinar o Bahia agora. Mas ele mantém aí os 8% que ele tem, nem sei qual que é o percentual das ações dele dentro do Atlético. Mas ele tem que refletir, melhorar o trato com a imprensa, se ele quiser aparecer, não é ir para uma coletiva parecendo que está entrando num ringue de boxe, né? Se ele está lá é para ele responder, né? E elucidar as dúvidas que a torcida do Atlético tem. Agora, ele achar que todo mundo que está ali para perguntar vai perguntar só o que ele quer responder, ele está completamente equivocado. Nem todo mundo é porta-voz dele, ou assessor de imprensa dele. Claro. Assessoria é outra coisa. Se tem gente que se presta a esse papel e que tem lá o seu canal, que quer ser, como toda a torcida do Atlético chama, um canal amansado, ótimo. Ótimo, nós vivemos uma democracia, mas não pense que todo mundo é assim. Então, repito, para mim, péssimo dos péssimos. Muito bem, nós estamos... Canetado, hein? O Lélio foi... Não te elogiar não, tá? Mas parabéns. Foi cirúrgico. Obrigado. Cirúrgico. Cirurgia bisturi, né? Então foi bom o bisturi ali. Lembrando que nós estamos nesse programa especial do dia 24 de dezembro, nós estamos analisando tudo que aconteceu com o Atlético 2025 através dos personagens do Atlético nessa temporada. Vamos lá. A cara da Dimara. Só meu não, né? Porque eu tô passando pra vocês, né? Então assim foi meio, né? O caracol era nosso. Isso. Vamos lá pro primeiro jogador na tela, por favor. Óbvio que eu não poderia escolher outro para ser o primeiro jogador a ser avaliado, até pelos altos e baixos, né? As críticas, as não críticas. Começo com você, Colombo. Difícil, né? Difícil avaliar, porque esse viveu muitos altos e baixos, né? Mas ainda assim, ele encerra como o melhor. Como o melhor. Quem foi melhor que o Hulk, Dimara? Ninguém. Talvez, se você quiser, assim, dar uma colher de chá, talvez, para equiparar, seja o Everson. Mas o Everson é um goleiro, né? E goleiro, embora salve, não é o cara que faz os gols como faz o Hulk. Então, numa temporada muito ruim, ainda um principal líder em termos de gols, é o cara que tem a sua importância nas assistências.
Ele começa muito bem, né, dando uma resposta já num clássico em que o Atlético precisava ganhar, aquela história de campeonato mineiro. É um cara que tem a sua importância na Copa Sul-Americana até a semifinal, na final vai muito mal, na Copa do Brasil decepção como um todo. Não sei, viu, Dimara? Acho que ele passa de ano novamente, o Hulk tá acima, ele tá acima dos outros, tá acima dos companheiros, mesmo vivendo uma temporada de oscilação, continua sendo o Hulk. Ele passa de ano, mas não chega no 10. E pra ele passar de ano e não chegar no 10, talvez o 7 para a camisa dele ali seja uma nota fiel. Então vou resumir assim e ver o que os colegas falam para eu discordar ou concordar. Lélio, um 7 pro Hulk, né? Quando a gente imagina tudo que ele fez nos últimos anos no Atlético, né? Números, histórias, acontecimentos que levaram a ser o ídolo que ele é do Atlético hoje, né? Como é que você viu esse Hulk 2025? Alternando, né, bons e maus momentos. Quem é que fez mais gols que ele no Atlético? Ninguém. 21 então tá. Na temporada. E fora as assistências, né? Isso. 8 assistências. Pois é, então bateu participação recordes, né? em 29 gols na temporada. Se você pega, o Caio Jorge está comemorando o melhor ano da temporada dele. Ele fez 27 gols. Então, e sem contar que o Hulk perdeu uns pênaltis aí, hein? Perdeu pênalti para Chuchu. Né? Então, é o seguinte, pode falar que eu passo pano pro Hulk e tudo mais. Jogou mal, jogou. E eu volto a repetir. Para quem pede a cabeça do Hulk aí, ó, coloque lá como o último da fila, tá? É o último, tem que ser o último. Porque antes dele tem muita gente para sair. Então o Hulk, para mim, continua sendo o principal jogador do Atlético e espero que seja também no ano de 2026. Acho que é isso. Daniel Seabra, o Hulk 2025, um pouco diferente do que a gente estava acostumado, mas os números comprovam que ele continua sendo muito diferenciado, né? Muito diferenciado, né? Para mim, já falei isso aqui, o maior jogador da história do Atlético, eu considero o Hulk. Acho um monstro, acho um cara que transcende até o Atlético, né? Porque ele encontra com torcedores do Cruzeiro, do Flamengo, de todo mundo quer tirar foto com ele e tudo. E 2025 não ficou atrás nesse quesito, né? Nessa idolatria que o Hulk tem. Eu me assustei em determinados momentos com alguns torcedores. A gente sabe, claro, que o torcedor é muito mais paixão do que razão, sem dúvida e tudo. Mas, e aí vamos pegar, eu tô falando de carreira, né? Desde que o Hulk chegou, não só 2025, mas isso culminou em 2025. O Hulk vaiado, assim, em determinados momentos, escalação na Arena MRV, você ouvia aquele e tal, depois alguém aplaudia e tal. Mas ouviu coisas que, sinceramente, eu acho que um cara do tamanho do Hulk não tinha que ouvir. Passou por críticas que um cara do tamanho do Hulk não tinha que passar. Foi um ano dele abaixo dos outros? Foi. Mas ele, abaixo dos outros, ele é o maior artilheiro do Atlético. Então, assim, quando o coletivo não vai bem, as individualidades também não conseguem. O Hulk não vai levar o Atlético sozinho o tempo inteiro, ele não vai ser decisivo o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que... E nessa temporada, em alguns jogos, com o Jaime, com o Colombo, eu falei isso, e o Colombo concordou lá de baixo, porque falou, tô vendo a cara dos caras aqui, a cara do Hulk aqui. Tinha hora que o Hulk tá com cara de desânimo. Tinha hora que o Hulk devia pensar assim, mas pelo amor de Deus, lá vai eu de novo. Então chega uma hora também que o saco do cara enche, né? Eu acho o Hulk, pra mim, um jogadoraço. Acho que ele ainda tem muita lenha pra queimar, mas eu falei isso recentemente no Mesa 13. Eu, sinceramente, se fosse o Hulk, eu falava, gente, obrigado, foi um prazer, já deu pra mim e tá tudo certo. Jaime Júnior, esse Hulk, né? Quando ele entra em campo, a gente sente até ele ficou alguns jogos fora, né? E era completamente diferente. A hora que ele entrava, né? Você sentia assim, não... Né? Parece que ele carrega essa coisa, né? Do mudar a história, do estar à frente, da entrega, né? Eu acho que a questão do Hulk, além disso, Dimara, eu acho que tem a questão tática também. Quando o Atlético joga com 2 homens centralizados, o Hulk mais um, o Hulk é esse segundo atacante. E aí, o cara que tá jogando com ele, sabe, se aproveita muito disso. Porque aí o Hulk não vai jogar sozinho, centralizado, de costas pro zagueiro, tomando pancada no tornozelo, porque ele não gosta, né? Ele não gosta dessa função. Quando ele tá nessa função, ele rende menos.
E aí, quando ele tem, por exemplo, o Paulinho ao lado dele, os dois fizeram muitos gols. Quando ele passa a ter o Rony ao lado dele, muitas das vezes o Hulk deu o passe para o Rony e o Rony perdeu o gol. Verdade. Então talvez agora nós poderíamos estar falando aqui de muito mais assistências do Hulk na temporada, mas não estamos falando por quê? Porque o Hulk deu o passe, mas o Rony às vezes perdeu o gol. Ou outros atacantes, além do Rony, perderam o gol. Porque não conseguiram ter a mesma eficiência que a gente sabe que o Hulk tem. Então, eu acho que essa é uma primeira questão tática. O Hulk gosta de jogar com um outro atacante ao lado dele ali, mais centralizado, para que ele faça a função do segundo atacante, para ele poder ficar mais de frente para o gol, é como que ele gosta mais de jogar. Com o Cuca, a gente viu o Cuca tentando fazer isso. Só que a parceria Hulk e Rony, ela não foi tão boa como foi a parceria Hulk e Paulinho. Já quando o Cuca sai e o Sampaoli entra, ele começou a entender o seguinte, olha, o Rony mais próximo do gol não é o caso. Ele tem perdido muitos gols. Vou abrir então o Rony, né? Para que ele dê o passe para que o Hulk ali centralizado decida pra gente. Em alguns jogos ele decidiu, mas em muitos ele teve dificuldade. Ele sozinho ali centralizado jogando de costas, o jogo dele não flui tanto. Ele chegou a falar a respeito disso e reclamou a respeito disso. Então eu acho que essas questões, sabe, atrapalharam o jogo do Hulk. Além do que o Seabra disse. Se o coletivo não está funcionando bem, o seu principal jogador Hulk, não rende também. Então, eu acho que são várias questões para explicar o ano do Hulk não ter sido tão bom. Mesmo assim, ele continua sendo tão decisivo, fazendo 21 gols na temporada, dando 8 assistências. Ninguém no Atlético participou de mais gols do que Hulk na temporada 2025, então ele continua sendo muito importante. Espero que para o ano que vem consigam aproveitar melhor as suas potencialidades. Temos mais um jogador agora que também... Por que a gente colocou os dois juntos? Porque são dois jogadores, né, que os boatos, as especulações e tudo mais trouxeram uma possibilidade até de saída do Atlético. Então vamos lá, o próximo jogador é ele, Scarpa. Olha, ele até poderia ter sido, e foi por pouco, né, que ele não foi ao lado do Everson, o jogador que mais atuou pelo Atlético na temporada, né? Eu gosto demais do Scarpa, acho que o Atlético perde demais quando ele não está em campo. Eu gosto da movimentação, gosto do jeito dele jogar e tudo mais. Sei das dificuldades, né, ou de acerto a um sistema do Sampaoli e tudo mais. Daniel, você abre o Scarpa. Acho um jogadoraço, acho muito bom jogador, acho que foi mal aproveitado em vários momentos. O próprio Cuca mesmo, e depois até o Sampaoli também. Com o Sampaoli ele perdeu muito espaço, né? Eu acho que poderia ter sido melhor aproveitado. Acho que falta às vezes ao jogador brasileiro, ao treinador de forma geral também, argentino, português, brasileiro, chegar pro cara e trocar uma ideia, falar como é que você se sente mais confortável. Porque não adianta o Sampaoli, ou quem quer que seja, chegar num time e falar, eu quero o Scarpa jogando X, e o cara não joga bem, não se sente bem ali. Não, mas eu quero ele ali. Tá, você vai forçar uma barra que não vai adiantar. Então vamos tentar resolver. Claro que um vai querer uma coisa, outro vai querer outra. Vamos tentar resolver, porque você tem um talento como o do Scarpa no banco, e ele passou essa fase final aí de temporada praticamente toda sem espaço, no banco, entrando pouco, quase não entrando, em alguns jogos sequer entrando. Acho que é um jogador que poderia ser muito melhor aproveitado, é um jogador que tem muito talento, chuta bem de fora da área, é um cara que eu gostaria de ver mais armador, um cara que tem essa potencialidade. Agora, é mais um que entra também naquela questão da individualidade. Se o coletivo não funciona, o Scarpa também não vai funcionar. Se tiver tudo errado, o Scarpa vai ser mais um errado. Jaime. 70 jogos fez o Everson na temporada. O Scarpa fez 68, o jogador de linha que mais vezes jogou com a camisa do Galo. Ele jogou em alguns momentos aberto pelo lado direito, em outros jogou como um meia direita, e teve um momento até que ele jogou de volante centralizado com o outro volante, né? Quando jogava com dois volantes, o Scarpa precisou descer, porque não tinha o Igor Gomes, não tinha o Alexander, né? Teve outra posição e de ala esquerda. Então você vê que é um jogador que joga em várias funções, mas a função que ele se sente mais confortável é a de meia direita. Nem é aquele meia centralizado, isso ele próprio já disse, não é aquele 10 centralizado, nem abertão pelo lado direito. Mas no meio dessas duas posições, como um meia direita, é onde ele gosta mais de atuar. Agora é interessante que quando jogou por ali, com o Sampaoli ele não foi bem. E aí até foi sacado dos jogos quando entrou para fazer essa função.
curiosamente, ele entrou bem nos jogos que ele abriu mais. Só que quando ele tá mais aberto pelo lado direito, a jogada do Scarpa tá meio manjada. Que ele recebe pelo lado direito, ele não tem profundidade, não leva a bola para a linha de fundo. Normalmente ele traz a bola para o pé esquerdo para poder fazer o cruzamento. E faz bons cruzamentos. Mas ficou mais manjado o jogo dele, sabe? Então, assim, eu acho que o Sampaoli para a próxima temporada é isso que o Seabra falou, sabe? É conversar com o Seabra. É na meia direita mesmo que você se sente mais à vontade? Não, o Seabra quer falar com ele. O Seabra diz perdão. Você se sente mais à vontade aqui e tentar encaixar Sabe, é a mesma coisa com o papo com o Hulk. Hulk, você não quer jogar de costas pro gol, você quer jogar como segundo atacante. Ok. Seabra... o Scarpa, você vai jogar de segundo, de meia direita aqui. Ok, então tá, Hulk. Você vai montando, você pega os seus melhores jogadores e bota onde eles se sentem mais confortáveis. Claro. Aquele que é mais ruinzinho, esse você fala com ele o seguinte aqui, ó, você vai jogar aqui. Sabe, mas os caras do meu time, eu falei assim, bicho, você vai jogar onde é que você gosta de jogar. Eu vou aproveitar o melhor dos meus principais jogadores. E o resto aqui eu vou me ajeitando. Lélio Gustavo, Scarpa. Pois é, o Jaime falou sobre o estilo de jogo dele aí. Isso. Aí pega a bola, faz a inversão lá pro lado esquerdo. Aí ele encontra o Arana. Aí o Arana cruza pra área. Quem é o centroavante do Galo? Nenhum. Então não adianta. Não tem jeito. Então o erro já tá aí. Tem muita gente achando, a gente debateu sobre isso, que talvez ele não fique. Eu espero que ele fique no Atlético para a próxima temporada. E aí o Sampaoli formatando o elenco do jeito que ele pensa futebol, eu tenho certeza, né, que um jogador que é versátil como o Scarpa vai ter muito espaço com o Sampaoli. Hoje o futebol também, o cara não precisa ser o titular em todos os jogos, não. Ele foi titular na maior parte da temporada e ele, como o Jaime trouxe, 68 jogos. É jogo para chuchu. Então o cara jogou. Agora passa muito realmente pela formatação do elenco aí, uma permanência do Scarpa ou até mesmo uma conversa, sabe? Mas é um jogador que teve aí 12 assistências 12. Né, na temporada, e é um número muito bom, sem contar os gols que ele fez. Eu continuaria, sem dúvida alguma, com Gustavo Scarpa no elenco do Galo. Ele pode jogar mais. Ele teve um momento que ele esteve muito bem, e aí depois, como todo o time do Atlético, a queda foi brusca, para falar a verdade. O Scarpa fez 3 gols na temporada. Pois é. O programa tá muito bonzinho, tá tudo em clima de Natal, né, Dimar? Tá muito tranquilo. Só se for do seu lado, porque eu tô ocupada, tem rabanado pra fazer, tem uma série de coisas. Vai. Então vou oferecer um contraponto aos amigos aqui. São 68 jogos, né, Jaime? Me fala 10 bons jogos do Scarpa. 10 bons jogos do Scarpa. Mas aí tem que pegar também alguns bons jogos do Atlético. Né? Pois é. Que aí a influência esse direta, é o problema. Né? Aí, mais ou menos, a gente acabou de elogiar o Hulk, né? Que apesar de tudo isso, ainda é o Hulk. Também falta do lado do Scarpa. Sim. Também falta do lado. E que bom que o Lélio falou no restinho do comentário dele. Falta também do Scarpa. Então é um jogador que a gente entende que é de hierarquia, mas falta ele sumir essa hierarquia de vez em quando. Sabe? Faltou um Gustavo Scarpa e faltou, assim, em que pese o fato dele ter entrado tarde por causa do Sampaoli, faltou o Gustavo Scarpa ali nos últimos minutos, apesar de ter colocado uma bola na cabeça do Biel, né? Mas tudo isso para ilustrar que eu concordo em gênero, número e grau com os amigos. O Scarpa é um grande jogador, o Scarpa tem muito potencial, ele pode, na dele, ser muito útil ainda. O problema é que ainda falta o Scarpa, sabe? Parece que no olhar dele, fala, eu quero estar aqui, eu quero jogar no Atlético. Eu quero dar certo também. Eu quero estar na melhor posição. E a gente não sente essa vibração no Scarpa. É verdade. Excessivamente frio para algumas coisas. Então esse cara desse potencial... Mas você acha que é dele essa frieza? Você acha que não? Pode ser, Até quando ele sai ali para dar entrevista, ele é frio, né? Pode ser. Dimara, você sabe que a torcida ficou pé da vida com ele depois daquele balaio que o Galo levou pro Palmeiras no ano passado na Arena? Aí tem o programa do Sport TV, né, o Colombo? Aí vai lá e começa a elogiar, não, porque o Palmeiras, não sei o quê. Ali a torcida do Atlético ficou invocada com ele. Isso que o Colombo falou, e eu também tenho hora de falar, parece que esse cara não quer estar aqui mesmo.
Falou tudo, Colombo. É isso. Então, ele é meio na dele, né? Ele é meio frio, eu acho. Excessivamente. Eu acho. Até citaram em determinado momento, você vai lembrar disso, ele e o Hulk tinham um problema. Ele e o Lianco, né? Exato. Então, assim, justamente porque ele é mais na dele. Só pra não falar também que tudo, a temporada oscilante do Scarpa se deve excessivamente, se deve à falta de encaixe, porque não foi colocado na melhor posição. São 69 jogos. Me fala 10, que ele foi assim, o Scarpa quer estar aqui. O Scarpa foi bem. O Scarpa merece. Então, assim, falta um pouquinho do Scarpa querer também, de minha opinião. Mas também, se eu fosse falar 10 jogos que o Atlético foi bem, também não conseguiria. É difícil também. Né? É difícil também. Lério, você tem um recado pra gente? Com certeza. Apail Diesel, acompanhando você pela estrada. São mais de 3 décadas, facilitando a vida dos caminhoneiros e transportadores, melhorando a vida das pessoas. A Apail Diesel agradece aos seus clientes, amigos e parceiros nessas mais de 3 décadas e meia de existência. Apail Diesel em BH, Betim, Sete Lagoas e Igarapé e também online no apaildiesel.com.br, apaildiesel.com.br. Peças para caminhões, ônibus, vans e picapes, na Apail tem, Dimara. Eu também, antes da gente passarem para os treinadores do Atlético, né, os 2 de 2025, deixa eu dar um recado para você, porque dezembro é época de muitos encontros, né? Quantos a gente já fez, e esses 2 dias, né, 24 e 25, a gente faz ainda mais, né? Encontros com a família, amigos, gente que nós gostamos de ter por perto no período das festas. Então aí, é para ter estes encontros, registrando memórias em torno de uma mesa. Nada melhor do que servir biscoitos Barbieri. Café da manhã, imagina amanhã, dia 25, tem aquele cafezão da manhã com a família reunida, aquele lanche especial da tarde que nós mineiros amamos, recebendo ainda mais amigos, né? 25 a gente recebe mais amigos. Tá meio atrasadinho aí, então olha a dica, você vai ter tudo prontinho, você não terá trabalho algum. Tem polvilho, papa-ovo, salgadinho, rosquinha, sequilho, suspiro, tudo uma delícia. Sabores que trazem memórias de infância. E olha só, se você ainda não tem os biscoitos Barbieri no seu supermercado, padaria, mercearia, pode ligar agora para o telefone de vendas, é o 319-8464-2774. 319-8464-2774. Biscoitos Barbieri, o delicioso sabor mineiro. E agora então, nessa análise que nós estamos fazendo hoje, dia 24 de dezembro, véspera do Natal, sobre a campanha do Atlético, não só a campanha, né, mas sobre os personagens, na verdade, que fizeram parte dessa campanha. Nós vamos para os treinadores, então. Primeiro na tela, por favor, tá aí ele, Cuca, o treinador que começou o ano treinando a equipe atleticana. O que dizer de Cuca, Jaime? Olha, o maior treinador da história do Atlético também comete erros. Não é porque ele é o maior treinador da história do Atlético que ele não vai errar. Não é porque o Cuca, pra mim, da geração dele, é o melhor montador de elencos. Sabe montar elenco como poucos. Mas nessa temporada eu acho que o Cuca errou em algumas indicações que ele fez. Por exemplo, eu acho que comprar o Rony, gastar o dinheiro que se gastou para trazer o Rony, 38 milhões de reais, era um investimento que eu não faria. Né? O jogador que a gente já sabia, que tinha um histórico de perder muitos gols. Né? O Atlético tinha de trazer um grande goleador ali para mim, um atacante que fosse um grande goleador. O Rony, para mim, é um jogador voluntarioso, raçudo, tem a cara do Atlético, eu gosto disso do Rony. Mas se viesse por empréstimo, sabe? A hora do investimento era para poder trazer um jogador mais jovem, como que é agora o Sampaoli, jogadores na casa dos 27, 28 anos. Apesar disso, né, o Rony foi um jogador útil nessa temporada, né? Mas não era o jogador que eu esperava, sinceramente. Disse na época, fui contra a contratação do Rony. Quando contratou o Júnior Santos, né? Foi a maior contratação, mais dinheiro despendido ali, 48 milhões de reais. Acho também que foi uma contratação que o Atlético fez. E assim, num jogador com idade, né? Já um pouquinho mais avançado, histórico de lesões. E aí, até agora não deu certo a contratação do Júnior Santos. Algumas apostas que o Atlético foi fazendo, teve apostas
que deram certo. Coelho, por exemplo. Foi o Atlético investiu desses 3 que eu citei menos, né? Um pouco menos que o Rony, 36 milhões de reais. E o Coelho, sim, deu muito certo, uma ótima aposta. E eu acho que esse é o perfil de idade do Coelho, sabe? Eu acho que esse era o perfil que o Atlético tinha que buscar também nas outras 2 posições, né? Então, acho que na montagem do elenco, o Cuca e o Atlético, de uma forma geral, não é ele sozinho, né? Mas a gente sabe que ele fez muita força para que os jogadores viessem, e ali eu acho que há um erro na montagem. Depois você tem a mecânica de jogo do time, que não funcionou tão bem. Então aí é um outro problema, né? Houve momentos que funcionou, teve, né? Final do Campeonato Mineiro. O Campeonato Mineiro ali, o Atlético tem uma grande recuperação, vence bem o Clássico, ganha maravilhosamente o primeiro jogo do América, faz um 4-0 ali, já decide o Campeonato Mineiro, sabe? Mas aí no Campeonato Brasileiro não consegue render bem, sabe? Tem Copa do Brasil, um grande jogo contra o Flamengo lá no Maracanã, né? Mas depois em casa perde a partida, né? Passa nos pênaltis, no sufoco, mas passou, né? Não consegue ganhar do Cruzeiro em casa na Copa do Brasil. Então, sim, muitos altos e baixos do trabalho do Cuca, né? Que, infelizmente, falo isso com peso no coração, não foi como a gente imaginava, né? Infelizmente, porque é o maior treinador da história do Galo. É o maior carinho por tudo que o Cuca fez pelo nosso Galo, mas nessa temporada, infelizmente, não foi do jeito que a gente queria, né? Eu acho que o Cuca aceitou demais o que a diretoria tinha falado para ele, não vamos reforçar, não vamos fazer, vai ser desse jeito, vai ser daquele outro, e no final da história ele acabou se perdendo no trabalho. Cuca, para você, Lélio Gustavo. Olha, esse lance aí, o jogador já tem mais a idade avançada, o time tido e havido como o melhor elenco da América do Sul, pega aí quantos titulares com mais de 30 anos que ele tem, que é o Flamengo. Sim, muitos. É quase o time inteiro. Muitos, é quase o time inteiro. Sim. Entendeu? Então, talvez o mais novo ali, 29 anos, os caras já beirando os 30. Sim. Agora, o que faltou para mim é trabalho, né? E aquele negócio de contratar aquele preparador físico, isso aí até hoje eu não consegui engolir, porque o time ainda meio que aos trancos e barrancos, após o Campeonato Mineiro, com o início titubeante no Campeonato Brasileiro, o time ainda tinha preparo físico. E depois da parada para o Mundial, o time morreu, não conseguia mais competir. Verdade. Então, eu acho que é o seguinte, eu não vou mudar a opinião do início do ano. Quando o Atlético foi fazendo as contratações, eu, por exemplo, achei ótimas contratações. Ótimas contratações. Agora, dentro de campo é que elas iriam provar se seriam ou não os reforços que o Atlético necessitava para a temporada. E não foram os reforços. A maioria de quem chegou não reforçou o Atlético, né? Então você pode pegar realmente o Rony, o Júnior Santos, para mim nem culpa dele porque ele chegou aí e teve que jogar às pressas, sem ter uma pré-temporada sequer. Isso foi culpa do Cuca, entendeu? Então, sem contar que ele pediu o jogador com ele não jogava. Então o trabalho dele para mim não foi bom, embora pese aí o título mineiro, talvez essa ambição aí pelo hexacampeonato tenha atrapalhado demais a temporada do Atlético, porque você, sem necessidade, trouxe um desgaste muito grande para o elenco do Atlético, e aí faltou a administração que cabe ao treinador. Daniel Seabra, é duro, né, quando o Lélio fala assim, a gente pensa nisso, né, e volta a lembrar como que o Atlético falava nessa conquista do Campeonato Mineiro, né, parecia que era o objetivo e acabou que foi a única coisa que conseguiu também, né. O Jaime foi muito bonzinho, né, Jaime? Eu parei aqui no maior técnico da história do Atlético, que eu concordo. Também acho que o Cuca é o maior técnico da história do Atlético. Para mim foi um ano pavoroso do Cuca, horroroso, trabalho horroroso. Sinceramente, para salvar alguma coisa do trabalho do Cuca, a gente tem que ser muito bonzinho nesse momento. Campeonato Mineiro, para mim, vai me desculpar, né, gente? Cruzeiro e Atlético tem obrigação. O que não ganha não fez a obrigação. Então o Atlético ganhou o Campeonato Mineiro, beleza, não fez mais que obrigação. Agora, o Cuca saiu do Atlético no final de agosto, finalzinho de agosto, praticamente em setembro já.
E a pergunta para ele, uma entrevista coletiva deprimente, horrorosa, um fim de feira, e a pergunta pro Cuca, e aí, Cuca, quando é que o Atlético vai ter um time? Ele falou, nem sei se vai ter. Nós estamos falando de final de agosto, início de setembro. Ou seja, se chegou praticamente no final do ano e o Cuca não conseguiu ter um time... o Cuca teve que conviver, infelizmente, com uma notícia horrorosa, que foi a perda do irmão dele, e naquele momento ele foi muito forte, inclusive, isso é um ponto muito positivo que a gente tem que lembrar, ele foi muito forte, foi justamente na crise das ações trabalhistas, do jogador treinando com o bolso para fora e tal, e ele, né, mesmo ele e o Cuquinha convivendo com essa perda que é incomensurável, eles conseguiram ser fortes naquele momento ali. Mas fora isso, em termos de treinador em campo, para mim o trabalho do Cuca foi horroroso, horroroso. O Cuca não era a primeira, nem segunda, nem terceira, nem a quarta opção. E veio porque ninguém quer, vem o Cuca. E beleza, o Cuca é o maior treinador da história do Atlético, vamos ver o que vai dar. E deu tudo errado. Acho que o Cuca não demonstrou para mim em momento algum que ele queria ter vindo pro Atlético. Parece que ele vou lá. E deu tudo errado. Você... Eu tô com o tom do Daniel Seabra aí. Pra achar alguma coisa de positivo tem que se esforçar demais. E eu comemoro que o Atlético tem treinador pra temporada que vem, porque senão o nome do Cuca novamente estaria ligado. Você acha que eles iriam continuar pensando no Cuca? Mário, tem a convicção de que no chat agora vai ter gente que acha que, por exemplo, é uma melhor ideia do que a continuidade do Sampaoli. Tudo isso pra dizer que o Atlético tem uma dificuldade enorme em fechar ciclos. E contar com o Cuca para o início da temporada de 2025... era de Mará apostar no místico. Apostar no místico. Porque aí você tem lá Luiz Castro, aí, igual o Seabra falou, não vai segunda opção. Não, foi todo mundo. Eu acho que eles varreram os treinadores do mundo. E parece que só tem ele. Mas aí ele aceita. Ele aceita. E quando você diz, eu entendo o que você diz na questão de ter aceitado muito o que a diretoria colocou pra ele, mas é a terceira vez que ele trabalha com esses caras. Trabalhou em 21, voltou pra trabalhar em 22 e trabalhou agora em 25 de novo. 22 não deu certo também. Não deu. Olha só. Não deu também. Né? De novo, né, Jaime? De novo. Lógico que não ia dar, saiu falando mal de todo mundo. Em 21 ele saiu, né? De não e não, o Cuca é a solução. É isso mesmo. Isso aí. Foi quase entendeu? Isso mas agora acho que chega, né? Não sei, vai saber, né? Tomara que sim, viu, Lélio? Então tomara que sim. Então assim, os colegas já falaram e resumiram bastante aí. Eu acho que o trabalho do Cuca foi assim... Aí daquela de destacar um ponto positivo, que você começou e perguntou pra gente. Destaca um positivo e um negativo. Talvez o único... Porque o dele tava difícil, a parte positiva eu pulei. Talvez o único, Dimar, quando ele segurou a barra e impediu que outras notificações extrajudiciais virassem judiciais. Talvez seja o único ponto, que ele atuou como gestão, enquanto gente que deveria dar cara não deu. Então foi lá o Cuca trabalhar de diretor de futebol. Fora isso, como treinador, inexplicável. E pra pontuar aqui, pedido do Vitor Hugo. Todo mundo se assusta com o pedido do Vitor Hugo. Pra não usar o cara depois, pra chegar o Bernard, um cara que potencializou ele em 2012, pra dar uma entrevista coletiva pra gente de O Tempo Esportes, pra falar que o Cuca não conversava com ele. Pera aí, ué. Que trabalho horroroso. Então, assim, é até difícil assim, de entender como que isso aconteceu na mesma temporada. É um cara que segura a barra pra diretoria, mas é um cara que não conversa com o jogador dele. É um cara que pede o terceiro zagueiro do Bahia, mas encosta o cara no banco. Então, assim, uma gestão horrorosa, de bom, de positivo, esse episódio e o título do Campeonato Mineiro. E para por aí. E o Dudu. E o Dudu. Dudu, com certeza, né? Quem pediu foi ele, quem conversou foi ele, então essa aí pelo menos vai na conta positiva do Cuca, viu? É isso aí. Vamos lá. E assim, o grupo da Sul-Americana, me decepcionou muito o Atlético ter terminado em segundo. Não, pelo amor de Deus. Perder pro time do Iquiques, que é um time assim, quando eles chegaram aqui no Mineirão, tomaram de 4-0, você viu o Iquiques jogando, fazia isso, time é amador, gente, coisa horrorosa. O Galo vai ganhar deles aqui que amador era de goleada e ganhou, e vai ganhar de goleadas deles lá no Chile. E aí tomou um 3-2 lá, eu falei assim, pelo amor de Deus. Vai passear no free shop lá, né? E outra coisa, nada lá. Aquele pra mim era um jogo que o Atlético podia ter botado o time reserva. Eu acho que teve momento para gerenciar fisicamente o time, o Atlético não gerenciou bem fisicamente o time em alguns momentos da temporada. Era o momento de girar o time e ele não girava. Botar o time todo titular contra o Iquiques lá, um time amador. Eu acho que nesse jogo o Atlético perdeu porque os caras falaram, não era pra eles perderam em todas as circunstâncias, sabe? Né, pro Iquique, da viagem, tudo, né? Total desnecessário.
Atual treinador na tela, por favor. Tá ele aí, Sampaoli, que chega então para tentar resolver o problema do Atlético. Difícil, né? Outros jogadores, não era bem o que ele queria, né? Enfim, mas foi o treinador que a torcida, na verdade, trouxe, né? Era o que a torcida queria. Pela primeira vez a torcida foi realmente ouvida, né? E isso foi falado pelos meninos e por todo mundo. Daniel Seabra, o Sampaoli em 2025. São Paulo de 2025 tem mais futuro do que passado, né? Chegou já. Verdade. Quase que junto com o Papai Noel. Mas, e aí o Atlético foi até esperto, né? Porque contratou o São Paulo no último dia da janela, né? Não tem como pedir nada, não tem como contratar nada por enquanto. Vai com o que tem. Então, assim, eu acho que para 2026, aí sim nós podemos ver uma versão do São Paulo. Ele chegou diferente. Nem o bom dia não, tá? Tô falando do bom dia não, tô falando dentro de campo. Não é aquele cara que quer atacar de tudo quanto é jeito, que quer fazer 6 gols, não. A gente viu um Sampaoli mais, como é que eu vou dizer, mais tranquilo. Mais light. Mais light até também, um cara mais consciente, assim, né? Fazendo... Olha, eu vou com o que tem. Eu tenho isso aqui, eu não consigo contratar, eu vou até o fim do ano, então vamos fazer um negócio diferente aqui. Eu entendi mais ou menos nos jogos que eu comentei do Atlético com o São Paulo, foi mais ou menos isso. Ele saiu um pouco da característica dele, fez um arroz com feijão, fez um básico ali, vamos até onde dá com o que tem aqui, do jeito que dá, e depois em 2026 a gente vê o que faz. Eu acho que ele tem mais futuro do que passado nesse momento. Mais futuro do que passado, e a gente espera que seja um futuro melhor. Mais um que não chegou também como primeira opção, né? Não chegou como primeira opção, tanto que foi a torcida que definiu por ele, né? E ele mesmo já falou, não fui opção, não era opção, não sei o que, mas era o cara que tinha. Todas as vezes que a gente se comunicava e conseguia falar, né, com a SAF do Atlético, eles diziam: estamos em busca de outro, mas não desistimos do Sampaoli, né? Mas tipo assim, ainda tô olhando o outro. Vamos ver ele aqui, né? Colombo, Sampaoli. Muito obrigado, Martim Anselmi. Por causa da sua não vinda, Jorge Sampaoli é o técnico do Atlético. Quem que você agradeceu entre todos? Martim Anselmi. Era o treinador que estava quase feliz. A gente colocou ele aqui, eu não sabia nem que ele existia, enfim, vai. Ô Dimara, eu e o Jaime Júnior, nós estávamos me irritando como sempre naquele dia, era cedo ainda. Nós estávamos lá na apresentação do Sampaoli, e assim, nunca vai me sair da cabeça a última pergunta que foi feita para ele pelo colega da TV Globo, que citou os episódios que o Seabra falou, né? Do tal Bom Dia, sim, do fato de ser mal educado. Ele falou: o meu trabalho, a minha forma de agir não tem a ver com educação, mas com sentimento. Isso nunca vai... Isso, para a Clube Atlético Mineiro, isso nunca vai sair da minha cabeça. Não tem a ver com educação, mas tem a ver com sentimento. A forma do Sampaoli cobrar, as palavras que ele diz nas entrevistas coletivas finais dele, em que ele diz que é preciso o Atlético ir de jogadores que tenham qualidade o suficiente para ele na temporada que vem, que tenham, são, enfim, sinônimos de qualidade. Para mim, o Sampaoli tem algo que eu não sei se a diretoria do Atlético, que tenta comunicar isso de fato que tem, que chama-se ambição. É a necessidade de ser competitivo. É a vontade de ter um elenco para cima. É vontade de ter qualidade para cima. É vontade de disputar para cima. É reconhecer que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo estão em um momento melhor, mas que ele não admite contratações para compor elenco. Ele fez o que fez o que dava para fazer nessa temporada. Eu lamento muito, viu, Sampaoli, que você não tenha tido um pouquinho mais de Sampaoli 2020 na final da Copa Sul-Americana. Porque se você conquista esse título, a gente, assim, ao invés de questionar alguma coisa, estava elogiando 100% o trabalho de um cara que recuperou o mental, recuperou o Atlético taticamente, fez o Vitor Hugo de encostado a ser protagonista na defesa e de fazer os seus gols, recuperou o Bernat quando todo mundo dava por acabado. Então, assim, achar problema no trabalho do Sampaoli, a não ser a perda do título da Sul-Americana, porque esse doeu e esse tem influência, é difícil, Dimara. É difícil. Então eu espero que... O Seabra foi muito feliz. É um 2026 muito mais promissor do que foi o melancólico 2025 por tudo que aconteceu. Agora, de mérito para demérito, a distância absurda do Sampaoli. Não. Lélio Gustavo. Bom, o principal objetivo ele cumpriu. Isso. Que era salvar o Atlético em queda livre no Campeonato Brasileiro e com uma cara de segunda divisão que você olhava assim e via, vai cair. E parecia que cairia mesmo, né? E acabou o Atlético escapando da degola. Agora,
realmente acabou sendo decepcionante a perda do título da Sul-Americana, porque ele consegue se classificar contra o Bolívar, já era ele, e passou pelo adversário mais difícil, que era o Independente Del Valle. E aí faz um jogo horrível lá no Paraguai contra o Lanús, chegando até os pênaltis. Faltou realmente um pouco mais dele, chutar a garrafa, xingar todo mundo para acordar o time do Atlético. Por isso, muita gente pede aí 10, 12, 20 contratações. Não vai ser assim, né? Como foi no ano de 2020. Mas ele vai ter que continuar resgatando o futebol aí de muita gente. Ele foi na contramão de tudo que ele pensa de futebol para salvar primeiramente o Atlético no Campeonato Brasileiro. Até nos últimos jogos andou levando os gols aí, mas muito também porque o Atlético, depois do jogo contra o Sport, ele entrou de férias, né? Fala, não vamos cair mais. Acabou. Acho que até realmente com os 44 pontos escaparia, como o Internacional escapou com os 44 pontos. Mas mesmo assim, né, aquele jogo lá de Assunção poderia ter sido mais firme, só que eu espero, como diria uma música do Cazuza, hein, Seabra, que o Sampaoli repita o passado e consiga formar novamente um grande elenco para o Atlético na temporada que vem. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. Cazuza, Seabra. O tempo não para. Exatamente. O tempo não para. Não, no caso... Também. Jaime Sampaoli. Olha, eu não gosto... É uma coisa minha, tá? Eu não gosto de time que joga com primeira linha de 5. Eu não gosto do Atlético jogando assim. Mas acho que foi fundamental o Sampaoli fazer isso no Galo. Se ele não faz isso... Porque se ele não faz isso, o Galo tinha caído para a segunda divisão. Porque eu acho que ele conseguiu perceber o que todo mundo estava vendo. Poxa, não tem o primeiro volante aqui. O time está tomando muitos gols. Eu preciso arrumar esse sistema defensivo. Mas esse primeiro volante que vai ser o meu caçador aqui no meio de campo, eu não tenho. O que eu vou fazer? Vou meter uma linha de 5 aqui. Vou meter uma linha de 5 aqui porque eu protejo bem o meu miolo de área e os laterais aqui eu vou segurar os meus adversários assim. E o Atlético se ajeitou assim, com o Vitor Hugo muito bem ali na zaga, como o Colombo bem lembrou, os jogadores que ele conseguiu recuperar, tá? Agora, o que eu espero para a próxima temporada? E eu acho que até o próprio Sampaoli espera, até porque ele disse em coletiva que ele... teve que rever convicções, né? E para mim uma delas é jogar nesse sistema com primeira linha de 5. Eu acho que para a próxima temporada ele vai querer jogadores que permitam que ele volte a se defender num 4-4-2, por exemplo, né? Porque se você tem que meter a linha de 5 lá atrás, você tá metendo um jogador a mais lá atrás, é mais difícil para você poder depois, num contra-ataque, você tem menos gente para poder chegar num contra-ataque, né? Que você já afundou muita gente lá atrás. Então, sinceramente, eu acho que o São Paulo foi muito bem, principalmente nesse aspecto. Para consertar o sistema defensivo, ele reviu suas convicções, foi humilde, falou, não, vamos jogar aqui, né, vamos dar uma fechada na casinha. Né? Agora, para a próxima temporada, eu espero que isso mude. E para mudar, tem que vir reforço. Vai ter que mudar tanta coisa no Atlético que eu já tô ficando apavorada no dia 24 de dezembro. Olha só, o Supermercados BH segue crescendo e chegando cada vez mais pertinho de você. Neste mês de dezembro, a gente se alegra por continuar sendo uma potência e uma referência como a rede supermercadista que o mineiro mais gosta e onde se sente em casa a fazer suas compras. E por esse carinho, desejamos a você um Feliz Natal, com muita união, com família, amigos e muita prosperidade, fartura na mesa. Isso você terá nas lojas do Supermercados BH. Ainda dá tempo, tá? As lojas estão abertas, então se esqueceu algo aí para sua ceia, corre lá no Supermercados BH e aproveite todas as ofertas. Não perca nenhuma novidade. Baixe agora o app Supermercados BH e aproveite ainda mais os benefícios. Supermercados BH, o nosso presente, claro, é ter você.
O próximo da nossa lista, a gente falou sobre ele e eu trago ele para essa lista porque é óbvio que ele teve uma história diferente, né? A vinda dele para o Atlético, que é o Dudu, né? Ele me sai do Cruzeiro depois de ter acontecido o que aconteceu lá. Aliás, Atlético é amanhã, tá? Amanhã nós vamos fazer uma análise, todo mundo... Atlético é ótimo. O Cruzeiro é amanhã. Nós vamos fazer uma análise de tudo do Cruzeiro, como nós estamos fazendo do Atlético, dos personagens do Cruzeiro, enfim. Amanhã, então, dia 25, Natal, o programa especial é sobre o Cruzeiro. Dudu, então, na sua tela. Começo com você, Lélio Gustavo, até porque você estava falando até da questão do Cuca, né, ter trazido o Dudu. Ele vem no momento, né, sai do Cruzeiro, vem direto pro Atlético, enfim. Acho que foi difícil achar ali uma posição para ele. Em alguns momentos ele apareceu muito bem, acho que nessa reta final até mais. Mas me parece ser um cara que pode ajudar muito em 2026. Com certeza. Quando o Dudu... veio para o Atlético, eu falava que ele era o último dos problemas do Cruzeiro no início do ano. Sim. Muita gente, mas o Dudu era um dos principais jogadores, dos poucos que se salvavam dentro de campo ainda na gestão do Fernando Diniz e no início da gestão do Leonardo Jardim. Depois houve um desentendimento e aí o Dudu saiu e veio para o Atlético. Aí, no Atlético, o Dudu, ele foi muito prejudicado por causa daquela sentença arbitrária, né, do STJD. Ali foi uma sentença arbitrária que você, né, tem que colocar na história dos anais aí da Justiça Desportiva do Brasil, porque coisas piores aconteceram, né? E quem pagou o pato único foi o Dudu, que é aposta, homofobia e tudo mais, e sobrou para o Dudu, né? Por causa do desentendimento dele com a Leila, e que a gente deve se lembrar. Na justiça comum, o Dudu foi absolvido, né? Mas na desportiva ele foi punido por uma coisa que ele nem fez dentro de campo, e que foi a alegação para absolver o Vitor Roque. Então, houve uma perseguição, ele foi prejudicado. No momento em que o Atlético precisava muito dele, ele não pôde jogar, né? Alguns jogos aí do Campeonato Brasileiro, prejudicou sim na campanha do Campeonato Nacional, mas no final das contas, né, ele... até mesmo pela lesão do Coelho, ganha a posição aos poucos e se transforma num jogador importante. Você vê o Dudu jogando realmente, é um negócio diferente, né? Um jogador que o Sampaoli gosta. E só para lembrar, o Keno veio para o Atlético, ele não era novinho, ele já tinha mais de 30 anos. Verdade. Era titular absoluto pelo drible, pela capacidade. Como é que você fala aí, Colombo? É o X1, né? Isso. Do tal do X1, né? Que é simplesmente o mano a mano com o seu marcador. Então, a expectativa é que ano que vem ele jogue ainda melhor com a camisa do Galo. Vamos ver. Colombo. Fiz um texto quando... Do jeito que você falou, você achou ele ruim, Dimar? Não, bom. Meu suspiro foi assim, tomara que aconteça, né? Porque a gente fica esperando tantos jogadores, né, que apareçam dessa forma. E a gente sabe que a vida do Atlético, por mais que a gente tá falando aqui, tal, não vai ser fácil também não, gente. Né? A gente tá vendo pelas primeiras mexidas aí, não vai ser fácil. Então o aproveitamento deles vai ser fundamental. Quando o Dudu pulou... Você fez o versinho, foi pro Dudu? Pulou o muro, Dimara. Eu fui convidado pelo nosso Frederico J, editor de esportes, de O Tempo Esportes, lá no portal, fazer um texto, né, analisando a situação, e eu fiz o seguinte: análise. Atlético aposta o imaginário Dudu, que ensaiou ser realidade no Cruzeiro. O Galo assume o risco de fazer parte da nebulosa história entre o jogador e a raposa, mas pode tirar proveito disso dentro das quatro linhas.
E é justamente o que o Lélio falou. Me deu muito receio a partir do momento em que o Dudu não aceita a sua condição de reserva lá com o ex-treinador do Cruzeiro, acontece tudo o que aconteceu, e aí o discurso era, não, o Dudu no Atlético tá com sangue nos olhos para mostrar que quem tava errado era o outro lado da lagoa. Eu suspeitei bastante disso, confesso. Fiquei com receio do Dudu não ter de fato já, por ter ganhado muita coisa, por já estar numa idade ali um pouco ídolo, mais avançada, né, do Palmeiras, 33 né? por não precisar provar nada pra ninguém, Jaime Júnior. Fiquei com esse receio. E aí o Atlético vai apostar num jogador que vem de graça, com salários pagos por parte do rival, e aí vai pagar a sua parte também. Será que vai compensar? Compensou. Compensou e muito. E aí, excetuando, tirando tudo aquilo que o Lélio falou da punição injusta, e foi injusta mesmo, só mesmo o STJD para proporcionar esse tipo de coisa, a essa palhaçada, esse circo, mais uma vez, que a gente assistiu aqui, o Dudu, a partir do momento em que, primeiro, né, Dimar, importante demais, tem a conversa, a fatídica conversa do Sampaoli com o Dudu, que ele mostra a ponta, você está mal, inclusive fisicamente, hoje no meu time não tem condições de você jogar, aprimore a sua parte física, depois e aí volta. você entra no time. Quando entrou Dimar, não saiu mais, um cara que chamou a responsabilidade, não se limitou somente a vestir a 92 e fazer provocação ao rival. Não, foi disciplinadíssimo, né? Pelas notícias que a gente tem, né? Um Dudu que buscou jogar bola, um Dudu que por muito pouco, não é protagonista de um título internacional do Atlético na Copa Sul-Americana. Porque ao lado do Igor Gomes, talvez, ele foi o melhor jogador em campo. Então, a exemplo do Sampaoli, foi bom, foi positivo, fez o que dava para fazer em 2025. Tenho muita esperança em relação a 2026. Esperança, Seabra? Ah, sim, sem dúvida. O Dudu estreou junto com o Sampaoli, né? Eu cansei de falar isso aqui. Tô esperando o Dudu estrear, tô esperando o Bernard estrear, alguns outros jogadores, né? E quando o Sampaoli chega, dá um gás novo para esses caras aí. O Dudu, o Lélio lembrou bem, quando ele estava no Cruzeiro, e aí vem a saída do Fernando Diniz e a chegada do Leonardo Jardim, o Leonardo Jardim pegou alguns medalhões, falou lá com o Pedro Lourenço, ó, eu vou mexer no time. Pegou os medalhões, colocou no banco. E aí os medalhões, leia-se Gabriel Barbosa e Dudu. E aí o Dudu, pra mim, naquele momento, pagou o pato. Ele não merecia de forma alguma estar no banco. Ele era, naquele momento, no meio da zona que era o time do Cruzeiro, ele era um oásis ali. Ele se salvava. Pouca coisa naquele time do Cruzeiro se salvava. E uma delas era o Dudu. Então, eu acho que o Dudu pagou o pato ali de ter ido pro banco junto com os medalhões, né? Pra poder dar um exemplo e tal. E aí vem a entrevista dele, a saída dele do Cruzeiro, da forma como ele saiu. Para mim foi uma surpresa ele ter ido pro Atlético. Acho que naquele momento me pareceu mais uma questão de provocação só. Mas e o Dudu chega no Atlético e nada. E o Cuca, dentro daquela confusão que era o Atlético também, não conseguiu encaixar o Dudu. E aos poucos ele foi ganhando espaço. Na reta final já conseguiu mostrar alguma coisa. E aí com o Sampaoli o Dudu foi bem. E eu acho que também é um jogador que tem muito mais futuro do que passado no Atlético. Acho que ele ainda vai render muito. É isso, Jaime. Ele é mais futuro do que passado? O Dudu, quando chega pro Atlético, o Lélio falou muito bem. O julgamento prejudicou muito, a punição prejudicou muito. Depois eu fiquei com uma impressão de que fisicamente ele não estava bem. Acho que quando o Sampaoli chega, dá um gás na turma que estava com o nível físico mais abaixo, né? É uma impressão minha, não uma informação, tá? Mas depois que o Sampaoli chega, nos primeiros jogos o Dudu não tem oportunidade para jogar. E aí chega um momento que o Dudu começa a entrar no time, ele começa a render e fica no time e termina a temporada em alta. E um jogador que está com 33 anos, e quando o Atlético pensou em contratá-lo, se falou na possibilidade de contratação do Dudu, eu naquele momento eu achei que não era uma boa. Um jogador que, sabe, tinha saído já do Palmeiras em baixa, no Cruzeiro teve aquele quiprocó todo. Eu, sinceramente, naquele momento eu falei, pô, não é uma boa esse cara, não. Eu acho que não é o ideal o Dudu vir pra cá, não. Até porque eu tinha na minha avaliação a questão da idade que eu tinha apontado, né? E entendo bem o que o Lélio já falou aí, né? Realmente você precisa também ter os jogadores experientes no seu time. Claro. Você precisa dessa mescla dos mais jovens com os mais experientes, né? É uma receita de todo time de futebol. Mas o Atlético termina, por exemplo, a temporada com o 6º time mais velho dos times titulares do Campeonato Brasileiro, é o 6º mais velho. E termina a temporada com um discurso de que precisa rejuvenescer. Eu acho que esse rejuvenescimento tinha que ter acontecido lá no início do ano. Sabe? A gente teve que chegar no final da temporada para chegar a ter essa conclusão. Essa conclusão tinha que ter acontecido lá no início, sabe?
Bom, mas pelo que está posto agora, vamos rejuvenescer o time e vamos contar muito com a qualidade dos jogadores experientes que temos, né? Entre eles o Dudu, que bom de bola ele é, a gente sempre soube disso. Eu tinha medo, confesso para vocês, que no momento da contratação eu tinha muito receio, por isso fui contra. Mas que bom que o Atlético não me ouviu, porque o Dudu tá mostrando bola nesse momento e tô com muita esperança de que ele, ano que vem, será um protagonista. Dudu de um lado, Coelho do outro, por mais que o Coelho e Dudu gostem de jogar mais pelo lado esquerdo, mas acho que eles podem jogar juntos, que venham, né, os jogadores importantes para encorpar esse time e que o Galo dê certo na próxima temporada, com o Dudu mantendo o nível ou até melhorando. O próximo é mais uma homenagem, né, que eu acho que a gente deve isso a ele, né, pela importância que ele teve no Atlético, como jogador, né, claro, ele teve uma continuidade como diretor e tudo mais, existem os questionamentos, deixou o Atlético, né, mas ele tem uma marca muito importante, uma marca que, né, dificilmente será superada, que é o milagre da Libertadores, e esse aqui, a homenagem é pro ídolo mesmo, o Lélio. Então, Dimar, a gente tem que voltar lá em 2021. Não, exatamente, nós estamos indo lá em 2021. Mas eu já homenageei ele em 2021. Não, mas você pode falar dele, como jogador, não. Eu falo da péssima gestão de futebol que ele fez no Atlético. Por favor. Eu não tenho homenagem nenhuma. Aqui ele tinha que receber, já recebeu. Quando ele encerrou a carreira foi contra o Berlândia, né? Foi. Aquele último jogo. Isso, então, foi homenageado, beleza. Como dirigente, vai levar uma nota 0 aí. Parabéns. Ele acabou com a minha homenagem. Então ninguém precisa homenagear mais nada. Aí não, Vocês podem falar aí toda a verdade sobre Vitor Basi, ou administrador, ou gerente de futebol. Vai, ô Seabra, vai. Eu tô na mesma linha do Lélio. São Vitor do Horto, bacana. Pra mim, o maior goleiro da história do Atlético, ponto. Jaime. A minha heresia falar de um santo. Passo a bola para... Olha, Jaime Júnior. Vamos lá, Dimar. Eu vou desenvolver um pouquinho, porque você selecionou a imagem, eu vou desenvolver, Dimar. Pois, irmão, tinha que colocar ele. Tá certo. Ô, Dimara. Era melhor colocar o Everson. Mas tem o Everson também, tá? Vamos lá. O Vitor, eu falei isso em o Tempo Esportes, viu, Dimara? Que o Vitor Bage ninguém vai se lembrar no Atlético. Do Vitor vai. Coitado, eu tentei te homenagear. Mas é simples, Dimara. A realidade é dura. E eu vou mais uma vez, usar o Vitor para falar de outro alvo, para falar de quem é responsável pela contratação ou quem achou que simplesmente o fato de conviver com o Rodrigo Caetano seria o suficiente. Gente, pelo amor de Deus. Foi mesmo. Eu sei que o Vitor se qualificou, eu sei que ele estudou, eu sei inclusive das intenções que ele tem em trabalhar com futebol. Não era o momento. O Clube Atlético Mineiro, ao contrário do que seus donos puderam ter imaginado em algum momento, não é um clube experimental. Não é. Eu acabei de falar da dificuldade de encerrar ciclo. Mais uma vez parece que se faz presente. Mais uma vez na história do Atlético, nessa década, a dificuldade de encerrar ciclos, de entender que o momento passou, de entender que não é a melhor escolha profissional, e isso vale para campo e vale para extracampo. Para campo a gente viu muito nessa temporada. Com Arana, com Alonso e com Vitor a mesma coisa. Dimar, com todo respeito, demorou para sair. Porque eu não entendo nem o que o Vitor fez. No momento em que estourou, por exemplo, a questão dos bolsos lá expostos, o Cuca era para fazer esse trabalho, não era ele que tinha em tese a chave do vestiário? Era. Cadê a liderança? Cadê o Vitor? Perdeu a chave, né? Cadê o capitão? Cadê o libertador da América? Verdade. Sabe, então, do Vitor a gente vai lembrar. Aqui ele, pra eu fazer as pazes com o Lélio, né? A gente já tá caminhando pro final deste programa de 24, né? Véspera de Natal, a gente tem que estar na amizade. Tá aqui ele, ô Lélio. Que falar de Everson em 2025, né? É o único que salvou, né? Esse aí foi o jogador mais regular do Atlético na temporada. Aí sim, o Everson realmente fez... se é difícil contar aí nas mãos, as 10 partidas de quem que você fala? Do Atlético e tudo mais, o Everson você pode colocar umas 30, com certeza. Ele saiu como melhor em campo. Verdade. Ele jogou 70 vezes, né? Então,
quase na metade dos jogos ele foi um destaque do Atlético e o resultado aconteceu muito por causa das atuações dele. Esse aí, esse sim, merece a homenagem por ter feito mais uma temporada regular com a camisa do Atlético. Ano passado ele melhora depois daquela parada, né? E ano retrasado também. Ele tinha conseguido jogar só no segundo semestre. Esse ano ele se destacou do início ao fim. Jaime Júnior. O Everson, pra mim, a discussão agora é se o Everson é o melhor goleiro da história do Atlético. Sim. Eu acho que é esse o nível que o Everson se colocou no Clube Atlético Mineiro, por tudo que ele já fez. E essa temporada é extraordinária. Eu acho que tá aí uma discussão pra gente. Everson é o melhor goleiro da história do Atlético? Sim. Pra mim, Vitor é o maior goleiro da história do Atlético. Pelos feitos na Libertadores de 13, principalmente. Sabe? O maior. Como ícone. Como a santidade que ele alcançou. Mas no campo, analisando o melhor, eu acho que Everson, podemos já colocar essa discussão. É o melhor goleiro da história do Atlético? Sim. Sabe? Ninguém te perguntou. Vai lá. Sim. É o melhor? Sabe? É o melhor? Não. Quem é? Pra mim, continua sendo o João Leite. Pra mim é o Vitor. Melhor? Sim. Da história. Melhor? Sim. Uai, gente, é a opinião dele. Abre Pra outro programa você, pra gente quem? debater. Desculpa aí, E por que o Vitor não pode ser o melhor? Ele não é tecnicamente melhor que o Everson nunca. Porque ele não bate. Você é goleiro pra falar? Ele não bate pênalti. Vou fazer igual o Rafael Menin. Você é goleiro pra falar? Ele não bate pênalti como Everson. Estudou onde como goleiro? Não bate Sua como formação Everson, vem de quem? Não Qual sua converte base? como Everson, não defende como Everson. Apesar de ter sido a maior defesa de todos os tempos da Copa Libertadores do América, jamais vai existir uma igual. Não tem uma reposição igual ao Everson, não tem um jogo nos pés igual ao Everson, e debaixo dos 3 paus o melhor é o Everson. Categoricamente. Tá bom. Eu não sei se o Colombo vai deixar não, mas eu modestamente dar aqui a minha modesta... É que eu tenho que entender, inflamar o negócio aqui, Thiago. Inflamar? Quem mandou você inflamar? Vou dar aqui a minha modestíssima contribuição a este latifúndio. Pra mim, o melhor goleiro do Brasil tá ali. Mas o maior goleiro da história do Atlético pra mim continua sendo o Vitor Baggio, viu? O que tava ali antes. Vitor Baggio. Olha, ele chama Vitor do outro, eu chamo como... Aí também dá licença, eu vou chamar Everson Felipe ou Vitor? Chama o que eu quiser. Everson Felipe, que ele chama? Everson Felipe. Eu acho que a disputa do João Leite com o Everson, ele tem um momento diferente de goleiros, né? De fase, sim. Os goleiros da época do João Leite, né? Todos eles, João Leite um grande goleiro, um abraço, João, meu querido amigo João Leite. Aliás, gosto muito dos 3, né? Eu tenho um bom convívio com os 3, tanto com o João, com o Everson e com o Vitor. É difícil pra falar dos 3 pra mim. Mas João Leite, sabe, Everson pra mim é a evolução dos goleiros. A safra de goleiros que nós temos, sabe, dos últimos 10 anos do futebol brasileiro, e os goleiros brasileiros foram evoluindo muito, né? Então, assim, você tem João Leite, você pega João Leite, Carlos, que jogou no Galo ali em 91, o goleiro de seleção brasileira, goleiraço também, sabe? Veloso. Tafarel. Cafunga. Aí Cafunga você foi muito atrás. Mas, né? nossa. Mas assim... Mão de onça. Você não ficou bom, não. Eu não ia falar nada. Quem falou foi o Jaime, não tem nada a ver com isso. Então. Foi muito atrás, Você foi muito atrás no tempo, gente. No tempo. Tá. Você tem que falar tudo certinho. No tempo. Eles são assim. Você não tá no barba, cabelo e bigode. Eu não sei o que eles tomaram dia 23, mas hoje é dia 24. E a gente gostaria muito de desejar a todo mundo que nos acompanhou durante todo esse ano, né? E vem acompanhando a evolução aí de O Tempo Esportes. Um Feliz Natal. Obrigada demais. Feliz Natal pra você, querido Colombo. Feliz Natal pra todo mundo. Obrigado pela companhia. Ano que vem tem mais. Vamos estar aqui fazendo informação, comentando, se exaltando, fazendo piada e muito pra ele. Vamos lá. Mas ainda tem muito Tempo Esportes aí. Feliz Natal, Jaime, pra você também, pra Dimara, família. Pra todos que nos acompanham, né? Que seja um 2026 bem bacana pra gente e esportivamente o Galo me dê muitas alegrias. Nos dê. Não é, massa atleticana? É isso. Feliz Natal, Daniel Seabra. Feliz Natal, Dimara, pra todo mundo. Um abraço e vamos ter juízo aí, hein, turma.
Juiz é ótimo. Feliz Natal, Lélio Gustavo. Amanhã a gente vai estar junto, Dani, eu, você, no programa também do Cruzeiro, né? Que a gente também vai falar sobre os principais e as pessoas, né, que fizeram a história do Cruzeiro em 2025. Feliz Natal para você. Valeu, Dimara. Para você também e para sua família. Tamo Obrigada. junto. Valeu. É isso, gente. Feliz Natal para vocês. Comemorem, estejam com quem realmente importa para vocês. Acho que é isso, tá? A gente volta amanhã às 5 da tarde. Em pleno Natal, a gente tá aqui também, tá bom? Beijo grande, tchau.